Então, pessoal, o professor Lucas aqui. Pessoal do segundo ano, a gente vai ver algumas relações trigonométricas. Mas é importante ressaltar que quando a gente estuda as relações trigonométricas, para resolver alguns problemas, a gente usa essa tabela aqui, que é a tabela de ângulos notáveis, onde a gente tem valor de seno, cosseno e tangente para os ângulos de 30, 45 e 60. Então, essa tabela aqui é de extrema importância vocês saberem ela de cor. Tá? Agora, as relações que a gente tem, em específico aqui, nesse caso, no triângulo retângulo, então a gente precisa saber que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Para esse ângulo θ aqui, tá? Então essa letra grega aqui é indicada para mostrar algum ângulo, que pode ser tanto de 30, 45, 60 ou qualquer outro valor. A gente usa algumas letras gregas para indicar ângulo. Nesse caso aqui é o θ, tá? Esse desenho aqui é o ângulo θ. Percebam que para esse ângulo aqui, aquilo lá é cateto oposto, isso aqui é cateto adjacente. E a hipotenusa, nesse caso aqui, vai ser a medida maior do triângulo. Nesse caso, podemos dizer que está oposto ao ângulo de 90, certo? Então, essas três relações aqui, precisa saber, de extrema importância saber. Agora, vamos resolver um exemplo aqui. Ele está pedindo para a gente determinar o seno, cosseno, tangente de θ e seno, cosseno e tangente de beta. Então, esse aqui é uma outra letra grega para indicar ângulo. Então, a gente tem esse triângulo aqui. Um cateto vale 4, o outro vale 4 raiz de 3, e a hipotenusa vale x. Eu não sei o valor da hipotenusa ainda. Então, a gente tem uma relação que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois catetos. Isso aqui é mais conhecido como teorema de Pitágoras. Essa hipotenusa aqui é o meu x, então aqui eu coloco o x, que é o valor que eu quero saber. B pode ser o 4, aqui os catetos, a ordem aqui não altera, e o C é 4 raiz de 3. Lembrando que esses catetos aqui são ambos elevado ao quadrado. Agora, x ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Agora, esse quadrado aqui pertence tanto para a raiz de 3 quanto para o 4. Então, aqui fica 4 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, x ao quadrado igual a 16 mais 4 ao quadrado é 16, vezes essa raiz com esse quadrado aqui, a gente pode eliminar, tá? Então, ali fica 3. Agora, resolvendo 16 vezes 3, resolvendo isso aqui, dá 48. E a soma desses dois aqui vai dar 64. Esse quadrado que está lá do lado de cá, o quadrado, eu passo para lá a raiz. Então, terminando aqui, fica x igual a raiz de 64. E raiz de 64 é 8. Então, eu sei que no lugar desse x aqui, eu posso colocar que esse x vale 8. Relação para seno, cosseno e tangente. Qual que é a relação para o seno mesmo? Cateto oposto sobre hipotenusa. Agora, olhando nesse ângulo θ aqui, qual que vai ser o meu cateto oposto? Vai ser o 4, e o meu cateto adjacente vai ser 4 raiz de 3, a minha hipotenusa é 8, com relação a esse ângulo θ. Então, aqui, cateto oposto 4, e a hipotenusa vale 8. Ali eu posso simplificar, né? Posso dividir aqui por 4, ou 2 vezes por 2 dá na mesma. Aqui, 4 divididos por 4 é 1 e 8 divididos por 4 é 2. Então, seno do ângulo θ é 1/2. Cosseno. Qual que é a relação para o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Estamos olhando no ângulo θ. Qual que é o cateto adjacente? 4 raiz de 3. Qual que é a hipotenusa? 8. Aqui também eu posso simplificar, tá? Posso dividir em cima e embaixo por 4. 4 divididos por 4 fica 1. 1 raiz de 3 fica apenas raiz de 3. 8 divididos por 4 vai dar 2. Então, cosseno desse ângulo é raiz de 3 sobre 2. Tangente, relação para tangente.
é cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual que é o cateto oposto desse ângulo aqui? 4. Cateto adjacente é 4 raiz de 3. Aqui não costuma se deixar raiz no denominador. O que a gente faz? A gente racionaliza, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, tá? Então aqui fica, multiplica aqui em cima por raiz de 3 e aqui embaixo também por raiz de 3. Só que 4 divididos por 4 a gente sabe que dá 1. Então aqui em cima vai sobrar apenas a raiz de 3, tá? Então esse 4 aqui com esse 4 corta fora. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, e raiz de 9 a gente sabe que é 3. Certo? Agora, seno, cosseno e tangente, tá? Pro beta, vamos só colocar as relações aqui. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Antes estávamos olhando em relação a θ. Agora vamos olhar em relação a beta. O que vai acontecer aqui? A hipotenusa vai ser a mesma. A única coisa que vai mudar vai ser os catetos. Isso aqui vira cateto oposto em relação a beta. E isso aqui vira cateto adjacente em relação a beta. A gente sempre pode falar que, com relação ao ângulo, o cateto adjacente sempre tem uma ligação com o ângulo. Percebam que em relação a θ, isso aqui era cateto adjacente. Em relação a beta, isso aqui vai ser cateto adjacente, tá? Então, cateto oposto é 4 raiz de 3 e a hipotenusa é 8. A gente já resolveu isso aqui, a gente sabe que dá raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente aqui do ângulo beta vai ser 4 e a hipotenusa vai ser 8. Então, aqui a gente sabe também que dá 1/2. E cateto oposto em relação a beta é 4 raiz de 3. E cateto adjacente é 4. Esse 4 corta com esse 4, sobra só raiz de 3. Então, tá resolvido aqui o nosso exemplozinho. Percebam o seguinte, seno de qual ângulo que dá 1/2? Olhando nessa tabela aqui. Seno de 30, né? Dá 1/2. Cosseno de qual ângulo que dá raiz de 3 sobre 2? 30. Tangente de qual ângulo que dá raiz de 3 sobre 3? 30. Certo? Então aqui a gente tem 30 graus para esse ângulo aqui, tá? E seno de qual ângulo que dá raiz de 3 sobre 2? 60. Tá? Cosseno de qual ângulo que dá 1/2? 60. Tangente de qual ângulo que dá raiz de 3? 60 também. Então, a gente tem uma relação para o triângulo retângulo, que nesse caso aqui, beta mais θ, mais isso aqui indica 90 graus, tem que ser igual a 180 graus. Tá? Então, sempre a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180 de um triângulo. Agora, nesse caso aqui, 60 mais 30 dá 90, mais 90 dá 180. Beleza? Então, a gente vai lançar alguns exercícios para vocês lá no Google Sala de Aula. Espero que todos façam e se tiverem alguma dúvida, pode perguntar lá que a gente vai deixar tudo esclarecido. Valeu?